Senhor te abençoe nesse dia. Nós estamos aqui nesse mês de agosto trazendo alguns vídeos sobre missionários e campos missionários, projetos missionários que existem, que acontecem, que muitas vezes nós não conhecemos, mas estamos aqui trazendo alguns vídeos para vocês, para conhecimento da igreja, para nosso conhecimento de obras, de pessoas, missionários que têm se dedicado a essa obra de pregar o Evangelho. No vídeo de hoje nós vamos ver um pouco do ministério e da história do André Nascimento, que é brasileiro, mas está atuando lá na Espanha, na cidade de Cáceres. Ouça aí, escute e assista esse vídeo para você conhecer um pouco mais desse servo do Senhor, do projeto que ele tem feito lá e que você possa ajudá-lo, abençoá-lo, colocá-lo nas suas orações. Deus te abençoe e você seja edificado por esse vídeo. Olá, irmãos da Igreja Presbiteriana de Bacaxá. É um prazer falar com vocês. Para quem não me conhece, acho que a maioria, eu sou André Nascimento. Eu tenho 35 anos, sou da cidade de Santo André, em São Paulo, sou da Igreja Assembleia de Deus e hoje sou missionário na Jocum, aqui na cidade de Cáceres, na Espanha. Então esse vídeo é para me apresentar um pouco para vocês, contar um pouco da minha trajetória missionária e incentivar vocês a se envolverem com missões, a participarem do que Deus está fazendo ao redor do mundo e aqui especificamente na cidade de Cáceres, na Espanha. Bom, para dar um pequeno histórico, eu lembro de, desde adolescente, ser muito envolvido na igreja e perceber que um desejo por nações, por povos, estava nascendo no meu coração. E conforme o tempo foi passando, eu fui tendo contato com missionários, a minha igreja era bastante missionária, nas conferências missionárias e etc., eu fui percebendo que aquele desejo foi aumentando e recebendo palavras e confirmações de Deus de que Ele tinha uma direção para mim nesse sentido, de me envolver integralmente com uma obra missionária em outro contexto, que não seria ali na minha cidade. Pois bem, o tempo foi passando e em 2012 eu recebi uma direção bem específica de Deus sobre ir para Honduras. Tinha um pastor da minha igreja que era missionário lá há 10 anos, 20 anos, não lembro, e eu passei 4 meses lá apoiando esse pastor, com jovens, com evangelismo, com pregações, com louvor, diversas coisas. E foi lá em Honduras que Deus falou comigo pela primeira vez sobre a Espanha. E eu, apressado do jeito que era, entendi, ou achei, que o momento de ir para a Espanha era ali naquele momento mesmo, naquele ano. Então eu voltei para o Brasil e comecei a me preparar e fazer a papelada toda para vir, mas nada deu certo. Ou seja, eu tinha ouvido de Deus o onde, mas não tinha perguntado o quando e nem como. Mas enfim, Deus foi misericordioso e foi me dando direções. Foi nessa época, no final de 2012, começo de 2013, que eu fui para a Jocum. Fiz a escola de treinamento e discipulado, que é esse primeiro curso que se faz para entrar na Jocum, e comecei aí a minha caminhada missionária. Depois de um tempo, mudei para outra base do sul do Brasil, mudei para outra base do interior de São Paulo, e aí, nesse processo todo, Deus foi confirmando essas palavras sobre vir para a Espanha, sobre ser testemunha de Jesus em outros lugares, mas desde aquele começo eu já podia identificar na minha vida pelo menos 3 pilares do meu trabalho missionário, do meu trabalho cristão, que é artes, que é discipulado e que é evangelismo. Então esses 3 pilares sempre foram acontecendo, tivemos diversas iniciativas e vários projetos nesses anos todos no Brasil, mas para encurtar a história, no ano de 2018 foi quando eu vim para a Espanha. 1 ano e 9, 10 meses atrás, no finalzinho de 2018. Então eu vim para cá para ser missionário por tempo indeterminado, até quando Deus disser que sim. Mas por que Espanha? Qual que é a necessidade de um país considerado de primeiro mundo, um país que está tão longe que a gente não escuta normalmente nas estatísticas de países necessitados? Qual que é a realidade aqui da Espanha?
É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito triste. A Espanha tem uma cultura já muito secularizada. O que significa isso? Que os conceitos, os valores da Bíblia, de Deus, do cristianismo, já são desvalorizados aqui. Eles não são nem levados em consideração. A Bíblia é tida como um livro ultrapassado, Jardim do Éden, Adão e Eva, esse tipo de coisa é visto como lenda, como coisas que não faz o menor sentido acreditar nessas coisas em pleno século XXI. E a religião, no geral, principalmente a cristã, é muito mal vista aqui. Porque diversas vezes no decorrer da história, os cristãos deram maus exemplos. E eu digo cristãos, não só os protestantes, porque na verdade a reforma protestante nem chegou aqui na Espanha. Então os cristãos que havia estavam muito relacionados com poder, com disputas políticas e por aí vai. Então, aos poucos, a população foi pegando, vamos dizer assim, um ranço em relação à religião. A religião vai me enganar. A religião me enganou. Eu escutei isso de uma amiga minha uma vez. Ela falou: André, a religião me enganou. E é por isso que eu hoje já quero um pouco mais de distância disso. Além disso, o cristianismo que ainda existe aqui, por conta da Igreja Católica, é um cristianismo de tradição. Ou seja, as pessoas vão na igreja uma vez por ano, na Páscoa, no Natal, mas isso não tem relação com a vida delas. Tem sim uma população que vai frequentemente para a igreja, para as missas, que são os mais velhos, mas é uma pequena parte da população. Quanto mais jovem a pessoa, menos contato com a religião ela tem. E além disso, outro desafio é que aqui existem pouquíssimas igrejas protestantes e pouquíssimos cristãos. Dependendo da estatística que você vê, vão te dizer que tem 1% de cristãos, 2%, ou às vezes menos de 1% de cristãos. Então, não tem cristãos aqui, basicamente. Então significa que as pessoas não têm um testemunho perto delas sobre quem Jesus é, para desmontar todas essas mentiras em relação à religião. Por isso o trabalho missionário aqui na Espanha é tão importante, para mostrar quem Deus realmente é. Bom, o meu trabalho aqui então está relacionado com esses 3 pilares que eu tinha comentado antes: evangelismo, discipulado e artes. Em relação ao evangelismo, a estratégia que eu considero mais efetiva aqui é através do relacionamento. É fazer amizade com as pessoas, é conviver com elas e assim compartilhar do Evangelho por palavras e pela vivência e por ser quem você é como cristão. A gente tem um projeto aqui que é um projeto de intercâmbio de idiomas. As pessoas vão para um estabelecimento para praticar inglês, francês, alemão, espanhol, português, e aí a gente está aí para fazer contato com as pessoas, para fazer as amizades, e aí esse processo de evangelismo vai surgindo naturalmente. Bom, além disso, e talvez fruto um pouco desse projeto, recentemente a gente fez uma outra ação que é o Alpha. Talvez alguns conheçam, que é um curso em vídeo e basicamente apresenta o cristianismo. E foi muito legal porque alguns espanhóis falaram que, especificamente um rapaz, que a partir do Alpha, a visão que ele tinha de Deus começou a mudar. E essa é uma frase que eu já escutei de outros amigos aqui. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Deus desse jeito, porque não é o que a religião ensina. Dentro desse projeto de evangelismo, eu também entrei na faculdade de teatro aqui, porque está relacionado com a minha vocação em artes. Então é uma ótima estratégia também de estar junto com os espanhóis, ao mesmo tempo que eu me capacito para viver mais a minha vocação. E aí dentro da faculdade, diversas vezes eu já tive a oportunidade de falar abertamente sobre Deus com alguns amigos, às vezes até em algumas aulas, e compartilhar o que eu acredito. E normalmente as pessoas ficam bem impressionadas, porque é uma outra maneira de olhar para Deus. Não como um ser que você tem que obedecer e fazer tudo certinho, mas como um pai para quem você pode entregar sua vida e viver uma amizade e tudo que a gente sabe que o cristianismo é, através de Jesus. Em relação a artes, também tenho desenvolvido algumas pequenas ações. Uma vez eu saí com o meu clown, que é o meu palhaço, pelas ruas aqui da cidade e tive uma conversa tão interessante com uma senhora. Do nada ela começou a chorar
e começou a me contar problemas conjugais, problemas matrimoniais que ela estava vivendo, e eu pude orar por ela, aconselhar ela de alguma forma e pelo menos trazer um pouco de alívio e de consolo para ela naquele momento de sofrimento. Em relação ao terceiro pilar, que é o discipulado, isso acontece através das escolas da Jocum que a gente tem. Esse processo de acompanhar as pessoas e ajudá-las a crescer e se aproximar de Deus é algo que me apaixona e sempre acabo estando envolvido com isso. Se a gente fosse falar de frutos do trabalho, aqui na Espanha o processo é bem mais lento do que no Brasil. Imagina se chega para você de repente um hinduísta e quer fazer você se converter ao hinduísmo. Quantos anos será que você demoraria para mudar sua mente, mudar toda a sua cosmovisão? Então é mais ou menos isso que acontece aqui. Esse processo, naturalmente falando, a menos que Deus faça um milagre, pode durar meses e anos. Mas o que eu tenho visto de frutos é justamente o que eu falei no começo, pessoas que percebem uma outra forma de olhar para Deus e começam a se interessar por Ele, e isso é praticamente impagável. Em relação ao futuro, vou começar agora o segundo ano da faculdade de teatro e com alguns outros amigos aqui da base, bem resumidamente, a gente tem um projeto de abrir uma cafeteria artística, que é justamente um lugar para juntar pessoas, para se relacionar, para conhecer espanhóis e continuar com esse processo de evangelismo por relacionamento. Então, basicamente é isso, tentando resumir em um pouco mais de 10 minutos, vários meses e alguns anos de caminhada em missões. Eu quero me colocar à disposição de vocês para que vocês possam perguntar coisas, me enviar mensagens. Vocês podem acessar o meu site, que é oandrenascimento.com/Espanha, oandrenascimento.com/Espanha, ou então me procurar no Instagram, que é um perfil específico sobre o trabalho missionário aqui. O perfil é André na Espanha. André na Espanha, super fácil. Então, me coloco à disposição de vocês, agradeço muito por essa oportunidade de compartilhar um pouco e que Deus abençoe e continue inspirando e movendo vocês na direção da vontade dele, também em relação a missões. Que Deus abençoe.